Olá, amantes dos quadrinhos! Hoje com vocês trago Kick-Ass. Kick-Ass é uma história em quadrinhos escrita por Mark Millar e ilustrada por John Romita Jr., publicada pela linha editorial da Marvel Comics Icon. Icon Comics, ou simplesmente Icon, é uma linha editorial de humor da editora Marvel Comics lançada em 2004. Kick-Ass teve um filme lançado em 2010 dirigido por Matthew Vaughn, que foi baseado nas histórias em quadrinhos. A série de quadrinhos Kick-Ass foi publicada pela primeira vez em abril de 2008. A história de Kick-Ass compartilha o mesmo universo que outra história de Mark Millar, Kingsman, Serviço Secreto. O enredo da história é que Dave Lesinski é o típico garoto excluído de seu colégio que mora com o pai viúvo. Ele é louco por gibis e histórias de super-heróis, o que acaba o influenciando na ideia de se transformar em um herói da vida real, combatendo o crime em Nova York. Mas seu diferencial é que ele não possui nenhum poder. Dave é um estudante de 16 anos que usa 2 cacetetes para combater os criminosos. Tem um treinamento de luta muito limitado e uma tentativa falha de ser super-herói. Nisso, ele adquiriu placas de metal em sua cabeça, o que lhe deu a capacidade de aguentar golpes fortes devido a terminações nervosas terem sido danificadas nessa tentativa de ser super-herói. E aí as terminações nervosas foram substituídas por essas placas de metal. O personagem surgiu pela primeira vez na HQ Kick-Ass 1, publicada em 2008 pelo selo Icon Comics da Marvel Comics, como já foi mencionado antes. Dave é um jovem nerd, fã de quadrinhos, que decide se tornar um super-herói da vida real, mesmo sem possuir habilidades especiais, treinamento ou recursos. Inspirado por seu amor por histórias de heróis, ele compra uma roupa de mergulho verde, assume o nome Kick-Ass e começa a patrulhar as ruas tentando combater o crime. Após uma tentativa frustrada e violenta de enfrentar criminosos, Dave ganha notoriedade ao ser filmado defendendo uma vítima, tornando-se viral na internet. Isso o coloca no caminho de outros vigilantes, como a Hit Girl, que é a Mindy McCready, e Big Dad, que são muito mais experientes e letais. Juntos, eles enfrentam o crime organizado, especialmente a máfia, comandada por Frank D'Amigo e seu filho Red Mist, mais tarde conhecido como The Motherfucker. A história de Kick-Ass é marcada por uma abordagem realista e violenta do gênero de super-heróis, explorando as consequências físicas, emocionais e sociais de tentar ser um justiceiro sem superpoderes. O personagem se torna um ícone da nova onda de heróis urbanos, destacando temas como vigilância, identidade e a banalização da violência na cultura pop. A popularidade das HQs resultou em 2 adaptações cinematográficas, Kick-Ass 2010 e Kick-Ass 2 2013, com Aaron Taylor Johnson no papel principal. O personagem Kick-Ass, criado por Mark Millar e John Romita Jr., provocou um verdadeiro abalo nas convenções tradicionais dos quadrinhos de super-heróis. Seu surgimento no final da década de 2000 representou uma resposta direta à saturação do gênero heróico, oferecendo uma abordagem crua, violenta e realista sobre o que significa vestir uma fantasia e enfrentar o crime. Kick-Ass questiona os ideais clássicos de heroísmo. Dave Lesinski é frágil, inexperiente e motivado mais pela fantasia escapista do que por um senso profundo de justiça. Isso coloca o leitor diante de um dilema. E se qualquer um pudesse ser um herói? E o que isso realmente custaria?
A história desmonta o glamour das narrativas heróicas ao mostrar o sofrimento físico e emocional do personagem, tornando-o um exemplo da sociedade que consome violência como entretenimento, mas não está preparada para suas consequências no mundo real. A fama repentina de Kick-Ass após ser filmado e viralizado no YouTube mostra como a cultura digital redefine o conceito de herói. A internet, as redes sociais, as necessidades de validação pública são temas centrais na narrativa. Kick-Ass se tornou um produto da era digital, onde a popularidade online muitas vezes é confundida com relevância ou heroísmo de verdade. A história de Kick-Ass carrega forte carga de metalinguagem e ironia. Os próprios personagens são leitores de HQs e têm consciência das regras dos super-heróis, o que torna Kick-Ass uma crítica interna ao gênero. É um herói que existe numa cultura saturada de heróis. E isso se reflete em sua criação, motivações e falhas. A série causou polêmica pela violência gráfica e pelo uso de crianças em cenas de extrema brutalidade, como no caso da Hit Girl, que se tornou um ícone controverso. A personagem chocou tanto quanto fascinou, suscitando debate sobre os limites da representação da violência na cultura pop e o papel da infância nesses contextos. Kick-Ass forçou o público a refletir até que ponto aceitamos ou romantizamos a violência em nome do entretenimento. O sucesso das HQs levou a 2 adaptações cinematográficas que amplificaram o alcance do personagem. Os filmes consolidaram a estética realista violenta e influenciaram outras produções de heróis urbanos como Deadpool, The Boys e Watchmen na série de 2019, que seguiram a linha de desconstrução do arquétipo heróico com humor ácido, crítico social e violência exagerada. Kick-Ass abriu caminho para uma nova geração de histórias que misturam crítica social com entretenimento brutal. Ele representa a ressonância cultural de um herói falho, mais próximo do cidadão comum do que o modelo inalcançável da Marvel ou DC. Ao mesmo tempo, sua jornada é uma crítica ao vazio da fama, ao culto ao vigilantismo e à superficialidade dos heróis modernos fabricados pelas mídias sociais. Kick-Ass representa mais do que um simples herói de quadrinhos. Ele é o retrato de uma sociedade que romantiza a violência, busca a fama instantânea e questiona os próprios pilares do heroísmo tradicional. Sua trajetória desconstrói o mito do super-herói ao mostrar um protagonista vulnerável, guiado por motivações reais e muitas vezes egoísta. Ao fazer isso, a obra de Mark Millar e John Romita Jr. provoca uma reflexão profunda sobre identidade, moralidade e o papel do indivíduo em um mundo saturado de imagens heróicas. O impacto cultural de Kick-Ass reside justamente nessa capacidade de expor as contradições do nosso tempo, tornando um símbolo contemporâneo da busca por relevância em meio ao caos da vida real. É isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha. Ou senão o Kick-Ass vai arrebentar sua cara. Valeu!